acompanhar, já bastante gente aqui já no YouTube. Eu pergunto para o pessoal do YouTube se o som está ok. Tem alguém aí de Guarujá, eu não consegui enxergar direito. Mas eu gostaria aí de começar o mais rápido possível para que vocês tenham som ok. Kleber Silva dizendo que o som está ok. Ciro Antônio Oliveira lá de Guarujá. José Cláudio, Ludmila, não deu para ver o resto do nome. O pessoal aí está chegando. Gente, hoje é dia 19 ou 20 de junho já de 2020. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me siga aqui no Facebook em Durval Ferreira, aqui no YouTube em Durval Ferreira e em todos os outros canais que compartilham os meus vídeos aí. Muito obrigado e muito obrigado a todos que estão cooperando, particularmente aos que cooperaram agora essa semana. Muito obrigado a todos vocês e isso é muito importante para que esse canal cresça muito. As pessoas que me acompanham há alguns anos sabem que eu não enrolo, sabem que eu não fico dando chute aqui, então vou falar aqui uns assuntos aí bastante importantes aí para todos vocês. Um deles é que em tese nós já vivemos uma anomia, então os três poderes já podem ser passados para as mãos do Exército Brasileiro. Eu vou explicar isso aí tintim por tintim para que não fique dúvidas, principalmente porque nós vivemos num mar de desinformação nessas mídias sociais. Tem muita gente aí desinformando, chutando informações. Eu tenho informações que os generais não tomaram ainda por causa do presidente, isso aqui. Tudo papo furado, tudo teorema de Chutágoras. Eu vou passar informações aqui bastante importantes para todos vocês. O que é muito importante que vocês saibam é o projeto de lei das fake news, antes aí de começar a falar sobre o Exército Brasileiro tomar os poderes por anomia. Nenhum canal está falando isso, eu vou explicar aqui para todos vocês, mas eu vou falar sobre o projeto de lei das fake news, projeto de lei 2630 de 2020 do senador Alessandro Vieira. É um projetozinho hitlerista, putz, do último nível, tá, do hitlerismo, ou seja, vocês viram já que o Ministério da Saúde está divulgando balanços diários, vocês acompanhem o arquivo em PDF do Ministério da Saúde que mostra que a Covid está em ascendência muito alta aqui no Brasil, está caindo os casos de Covid de forma muito forte e muito rápida. E a televisão e os políticos de esquerda e as lideranças políticas estão dizendo que não, tá tudo perigoso, os hospitais estão lotados, aquele papo todo, tá? E aí vem agora esse projeto de lei das fake news. Ou seja, isso é para o brasileiro, salvo o melhor juízo, não se manifestar, porque tem o fique em casa, o lockdown, aí além do fique em casa e o lockdown para o brasileiro não se manifestar, apesar do Ministério da Saúde mostrar que todos os números estão caindo violentamente, agora nós temos aí o projeto de lei das fake news, onde o que seria a última saída da população brasileira, que são as mídias sociais, agora em caso de pandemia e eleições, ninguém pode mandar mais do que uma mensagem por vez, né? Além de que tudo pode ser caracterizado fake news, porque eles que vão julgar. Ou seja, o povo não vai poder sair para as ruas para se manifestar e eles vão julgar o que é fake news com penas severíssimas. É o último estágio do hitlerismo aqui no Brasil. Tá? Então vocês tomem muito cuidado com esse caso. Agora vamos passar aí para a questão da anomia. Hoje, né, o STF ele decretou o seu caixão,
ou seja, através de uma decisão colegiada, eles aprovaram o inquérito, esse inquérito das fake news, e eu vou aqui explicar o porquê. Em tese, isso caracteriza anomia. Informa aí para todos vocês, que vocês já devem ter percebido, que diversos discursos públicos de autoridades, tá, do governo, parece que nós falamos as mesmas coisas. Sim, é lógico que eles me assistem também, né? É lógico que eles me assistem também. Então eu tomo muito cuidado aqui, porque eu tenho que falar sempre de forma técnica, para que eu não caia numa dessa aí de fake news, ou para que eu seja bloqueado de novo por 30, 60, 90 dias, ou até minhas próximas gerações, como sempre acontece. Então, o que caracterizou a anomia? A anomia, eu vou aqui, no caso, explicar tintim por tintim, assim como tem um vídeo meu que eu expliquei que a OAB não existe. OAB não existe. Nós temos aí também uma perseguição política severíssima contra o presidente da República, onde vocês podem ver que todos os crimes prescrevem, como foi o caso de José Sarney, Romero Jucá, Aécio Neves, José Serra, tudo prescreve, mas como era o Moro, foi tudo feito correndo para atacar o presidente, deu efeito contrário. Nós vemos aí também que o STF colocou exposto para todo mundo o cartão corporativo do presidente da República, mais o cartão corporativo da suposta amante do presidente Lula, do ex-presidente Lula, o Rosemary Noronha, aquela que chegou com 25 milhões de euros lá em Portugal. Esse cartão corporativo, que ela por lei não poderia ter, continua em sigilo. Assim como nós temos aqui no Brasil um assassino, tá, um homicida protegido pela OAB e pelo STF, que é o Adélio Bispo. Então tudo isso caracteriza uma perseguição política. Mas o porquê da anomia? Anomia, para que vocês entendam, eu fiquei horas aqui, no caso, escrevendo para que qualquer leigo, tá, entenda, para qualquer leigo, tá, entenda. Eu não busco aqui mostrar, assim, no caso, demonstrar conhecimento, mas sim dividir conhecimento. Então aqui eu escrevi aqui de uma forma bem simples, creio eu que está simples, para que todos vocês entendam. O STF ele está se regendo por um regimento interno do STF de 1980. O regimento interno do STF é de 1980. E lá no artigo 13 do regimento interno, no inciso 1º, tem lá: a atribuição do presidente do STF é velar pelas prerrogativas do tribunal. E tem lá no artigo 43 desse regimento interno de 1980, a Constituição Federal de 1988, tá? No artigo 43 do regimento interno do STF tem lá: ocorrendo infração à lei penal, no caso, ocorrendo infração à lei penal na sede ou nas dependências do tribunal, o presidente instaura inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Então, no próprio artigo fala lá que isso só se ocorrer ali dentro, tá? E não há nada fora disso. E ele pode também delegar essa atribuição a outro ministro, tá? Aí vamos lá. Na Constituição Federal, no artigo 129, estão lá: são funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1º, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, cabe ao Ministério Público acusar, está na Constituição.
Investigar, defender, julgar são pessoas diversas, até para preservar a imparcialidade do juiz. Isso está na Constituição, ou seja, um regimento interno. Tudo que é infraconstitucional não pode ir contra a Constituição. Então, só nisso aqui vocês já estão vendo que o STF está agindo de forma inconstitucional. Se eles estão agindo de forma inconstitucional, isso já caracteriza uma anomia. Ou seja, se a última instância está contra a Constituição, então nós não temos mais lei. Tá? Não há o que interpretar. E vou dar outros fatores aqui de embasamento para que vocês entendam de forma bem suave tudo o que está acontecendo. Tá? A Constituição Federal de 1988, ela não acolheu o regimento interno do STF, tá? Porque é um regimento, tá? O presidente, tá, do STF, lá no seu artigo 43, tá, do regimento interno, mas também no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, está lá escrito lá que a polícia ou Ministério Público que tem que investigar. Ou seja, nesse caso, o presidente do STF tem que procurar a polícia ou o Ministério Público. Tá? Isso aqui é muito importante. A partir da Constituição Federal de 1988, o STF não pode mais legislar sobre direito processual, porque antes podia. Tá? Antes podia. Então, esse regimento interno está baseado no que era antes da Constituição. Depois da Constituição, o STF já não poderia mais legislar sobre direito processual. Tá? E isso cabe somente ao Estado, ao Poder Legislativo. Então, eles não podem fazer isso. Eles estão fora da lei. Fora da lei. Está caracterizado. Tá? Não há o que pensar, não há o que julgar. Né? Outra, o próprio STF já declarou inconstitucionalidade do juiz inquisitor. O próprio STF já declarou isso. Não é papel do juiz acompanhar a investigação. O STF também declarou isso. Não há juiz inquisitor que acusa, investiga e julga. Isso aí até o meu cachorro sabe disso, tá? Juiz de garantias, eu não sei se eu falo sobre isso. Eu acho que eu posso até falar depois. Tá, mas aqui no caso tá do Toffoli. O Toffoli designou o Moraes. Tá, deveria haver uma distribuição, e isso está amarrado na Constituição. Então, ele designar uma pessoa, isso é inconstitucional. A distribuição é feita no colegiado e é por sorteio. Isso sim caracteriza o juiz natural. Ele não fez nada disso. Tá? E tem que ser nesse caso aqui, tá? Quem julga, quem está atacando um funcionário público federal, o STF deveria chamar um juiz federal e não eles, tá? Para ter que promover, tá, esse inquérito a partir da hora, entendam, a partir da hora que um colegiado do STF, eu já tinha falado isso antes, a partir da hora que um colegiado do STF declara que isso é legal, eles se colocaram no ralo. Tem coisas aqui muito graves aqui, tá, que eu vou passar para vocês, tá? Detalhes muito graves, tá? Mas deixa eu falar aqui para que vocês entendam já logo. Nesse caso de anomia, o Exército já pode tomar os 3 poderes. Ele toma os 3 poderes. E entrega em até 90 dias, para não caracterizar no mundo todo que está acontecendo um golpe, para o único poder que está funcionando. Qual é o único poder que está funcionando? O poder executivo. É o que aconteceu na Bolívia. Eu estou dando exemplos técnicos aqui para vocês. Na Bolívia, os 3 poderes se desmancharam, aquilo virou uma zona e só tinha o poder
só tinha o Senado Federal funcionando. O Exército tomou o poder de forma ilegal, porém legítima, porque era para a defesa do povo, tá? E devolveu para o Senado Federal, para que ele tomasse conta a partir dali, tá? Isso é feito para não caracterizar um golpe. Vou falar aqui outras coisas que caracterizam algo muito grave para que vocês entendam. Nesse caso é o comandante do Exército que faz isso. Por que o comandante do Exército? Ah, por que não da Marinha, que a Marinha é mais antiga? O Exército possui, dentro do seu quadro organizacional, instituições semelhantes aos poderes públicos. Por exemplo, semelhante ao STF, nós temos o Superior Tribunal Militar. Semelhante ao Ministério da Economia, nós temos a Secretaria de Economia e Finanças, que era o general Mourão antes, e por aí vai. Ou seja, a estrutura organizacional do Exército é muito semelhante à estrutura do poder público. Então, por isso, quem toma está o Exército. Não é o ministro da Defesa, não é o presidente da República, é o Exército Brasileiro, que seria o general Leal Pujol. O general Leal Pujol é uma pessoa extremamente capacitada, uma pessoa extremamente gabaritada. Não é assim, ele vai bater a mão na mesa, agora vou tomar. Não. Ele chama o Estado-Maior, ouve ali o Estado-Maior, ouve todos os seus assessores. A decisão é monocrática, mas todo mundo debate antes com ele. Apresenta ali, no caso, os motivos e coisa e tal. Mas quem bate o martelo é ele sozinho. A partir daí, a partir da reunião, tá, de Estado-Maior e tudo mais, o que vai acontecer e por aí vai, ele ou faz uma reunião com os comandantes, ou lança um códigozinho, enfim, tá um código ali que todo mundo entende, e dá uma ordem de marcha. A partir dali, toma-se o poder, é o dever, né? Dever fazer isso. Mas ele pode também optar por outras saídas. Ele pode dar essa iniciativa ao presidente. Aí, pelo presidente, seria o artigo 142, onde ele poderia também se defender. Desse caso, aí não seria por anomia, mas sim por uma perseguição política e ingerência nos outros poderes. É o que está caracterizado em tese, né? A gente consegue ver aqui pelo que eu expus antes. Aí eu sugeriria ao senhor presidente da República promover a intervenção federal em todos os estados e municípios importantes do país, colocar ali equipes ali de militares, até porque tem aí diversos estados e municípios, vocês que vivem disso, que vivem nos seus municípios, vocês devem saber disso, que quando o prefeito entra, ou então o governador entra com as melhores das boas intenções, chega lá, é ameaçado por grupos, tá, de empresários, máfias, por agentes públicos ali aparelhados também. E ou ele entra na parada errada, ou ele é impeachmentado por vereadores e deputados estaduais, ou ele é morto. Então seria interessante uma intervenção federal por causa disso, porque ninguém consegue trabalhar direito no país sem ser ameaçado. Vocês viram aí diversos secretários e diversos ministros saindo por causa de ameaças. Colocando militares ali seria uma boa até para administrar, até para formar um case, tá? No caso administrativo, falar, ó, se fizer as normas administrativas dos estados e municípios dessa forma, depois, após uma intervenção muito bem feita, fizer ali um case no caso administrativo, exemplo, ele fala, Duval, ocupe aí você, a prefeitura tal, o governo tal, monta a tua equipe, faça um case aí no caso administrativo, monta-se um case administrativo onde você minimiza
toda essa questão de corrupção e de compras fraudulentas e tudo mais, isso aí é fácil de fazer, mas seria também necessário um bom congresso para fazer isso, né, para transformar isso aí em leis, tá? Isso aí é uma ideia, só para que vocês entendam mais ou menos assim que funciona, tá? Não sai assim, vem a cavalaria passando por cima de tudo, não. É tudo muito bem pensado e muito bem estruturado, tá? Olha só para que vocês entendam a gravidade internacional do que o STF está fazendo. Regras inerentes de proteção, regras inerentes de proteção. Órgãos julgadores previstos na Constituição Federal, ou seja, ninguém pode ser julgado por um órgão criado depois do fato delituoso, tá? O que seria um tribunal de exceção, ou seja, conforme eu falei para vocês que está na Constituição, está no Código de Processo Penal, o Dias Toffoli não poderia fazer esse inquérito das fake news. Se eles foram atingidos por agentes externos, o que está na Constituição, ou seja, não tem nada por similaridade, está na Constituição, tá? Ele tem que chamar um juiz federal para resolver isso. A polícia e o Ministério Público têm que participar. E ele, pior de tudo, ele não poderia escolher, não, Alexandre de Moraes que vai fazer isso. Então, o que ele fez é um tribunal de exceção, caracterizado internacionalmente. Por isso nós estamos vivendo tal anomia. Ele não pode criar algo se já tem o remédio na Constituição. Isso é um tribunal de exceção. Tem pessoas presas agora, e eu não defendo essas pessoas, porque, por exemplo, aquela Sarah Winter e nada para mim é a mesma coisa, mas eles estão vivendo o tribunal de exceção. Tá? E isso não pode. E isso está caracterizado internacional. Ou seja, o Facebook parou aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver o problema aqui rapidinho. Só um minuto, gente, por favor. Só um minuto, gente, por favor. Só um minuto que está acontecendo um probleminha aqui que eu estou tentando resolver o problema. Retomar. Tá. Eu acho que voltou aqui, tá? Então, assim, essa questão, tá, do STF, ele está inventando, tá? O Dias Toffoli está inventando um tipo, tá, de julgamento para resolver o problema dele. Isso é o tribunal de exceção, tá? Isso é gravíssimo, tá? Outra coisa que está aqui na Constituição, para que vocês entendam, artigo 102 lá da Constituição, compete ao STF, está no inciso primeiro, processar e julgar, letra C, nas infrações penais comuns, seus próprios ministros. Ou seja, os autores, tá, que no caso está os autores, tá, no caso do suposto crime, não os que ele julga. Ou seja, ele está cometendo um abuso sério de autoridade.
Isso aqui eu falei, já que não se altera a Constituição Federal por uma lei infraconstitucional, ou seja, não pode o regulamento interno do STF se sobrepor à Constituição Federal, isso é a regra básica, tá? Hierarquia das leis, somente por uma emenda constitucional, lógico, né? E o STF, como vítima, ele deveria chamar um juiz federal. Ou seja, um negócio de bêbado mesmo, né? E o inquérito não pode ser presidido pela vítima, né? Isso é outra coisa, tá, que está no artigo 252, tá? Inciso 4 do Código aqui de Processo Penal. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 4, ele próprio ou seu cônjuge ou parente for parte ou diretamente interessado no fato. Então, em tese, nós vivemos anomia e o STF está fazendo um tribunal de exceção caracterizado internacionalmente. E eles estão com esse papo, de Queiroz, senador Flávio Bolsonaro, isso não nos interessa. Não nos interessa. Eles estão tomando, então, em tese, os três poderes já pertencem, já estão nas mãos do Exército Brasileiro. Ou, nesse caso, como tem um bom relacionamento com o presidente da República, pode-se chegar à conclusão, juntando aí todo mundo, que o presidente deve chegar a atuar no 142, senhor presidente da República. Se o exército tomar, ou se o senhor tomar, a alegria vai ser tão grande que todo mundo vai esquecer todos os problemas. Tá? E eu estou falando aqui tecnicamente, eu não estou me envolvendo emocionalmente, não estou aqui fazendo torcida, não estou fazendo nada. Isso aqui até o meu cachorro sabe, eu estou falando de coisas simples, tá? E falei também sobre essa questão aí desse projeto de lei das fake news 2630/20 do senador Alessandro Vieira, que isso aí para mim, esse fica em casa, lockdown, o Ministério da Saúde mostrando que está caindo violentamente. Eles agora querem limitar as mídias sociais e eles que vão julgar. É o hitlerismo básico. É o hitlerismo básico. Eu espero que tenha ficado simples, que todos vocês entendam. Busquei da melhor forma, eu estava andando, escrevendo, não sei o que, e eu cheguei muito tarde em casa, eu peço desculpa a todos vocês, mas eu espero que tenha ficado claro que tudo isso agora o comandante do exército ou o presidente da república já tem já os poderes. Eu preferiria que fosse como foi em 64, onde o povo tomou, como foi na Tailândia, onde o povo tomou, de como foi, no caso, em Singapura, Islândia, Ucrânia, Egito, onde o povo tomou. Mas, por enquanto, está caracterizado aqui que ou o Exército Brasileiro ou o presidente da República já podem já tomar o poder. Já está caracterizado, entendeu? Está caracterizado no terreno. Antes era uma suposição, tá? Antes eu dizia para todos vocês, se eu fosse o comandante do exército, eu ficaria na minha. Hoje eu falo para vocês, se eu fosse comandante do exército, hoje eu sentaria para conversar com o presidente. Quem é que vai tomar essa porra? Tá? Porque tecnicamente falando, os dois já podem fazer isso. E acionando o 142, o presidente da República também poderia acionar intervenção federal em diversos estados. Isso não depende do Congresso, isso é só dele, tá? Ele poderia acionar. Isso aí ele pode fazer agora, se ele quiser. Intervenção federal em diversos estados, e aí eu sugeriria nesses estados montar cases administrativos para servir como exemplo para todos os outros estados, para não dar margens mais ao governador fazer compras do jeito que quiser, né? E isso aí é algo extremamente que nós estamos pagando muito caro na nossa administração. Se vocês
olharem, está no Ceará, o secretário de Educação do Ceará, ele movimenta só em salários meio bilhão de reais. Então ele paga muita gente, então tem muita gente para torcer por ele por causa dos salários que ele paga. E fora isso, secretário de Economia, Educação também, no caso Saúde também, que movimenta muita grana. Então tudo isso eles pagam muitas pessoas, salários indiretos, né, assessores e tudo mais. Isso aí faz com que as pessoas torçam para eles por causa do dinheiro que eles recebem. Então isso aí está uma ideia que eu estou passando para todos vocês. Tudo isso é em tese, mas tem um fundamento jurídico ali. E nessa forma aqui, ou no 142, ou pela intervenção pelo Exército, o presidente da República continua no poder, tá? Em tese é assim que funciona. Nesse caso é assim que funciona, tá? Espero que eu tenha ajudado a todos vocês. Eu deixo o link aí de doação e conta para quem puder ajudar e participar. Isso é muito importante para que canais verdadeiros cresçam, se é que vocês consideram o meu canal verdadeiro. E agradeço profundamente, tá? Como todo, assim como eu sempre falo, tá? Os meus seguidores, graças a Deus, são muito melhores do que eu. E eu aprendo muito aí com todos vocês. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.